Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe na noite de hoje, nesta quinta-feira do mês de abril, do dia 16, especialmente a essa instituição conceituada, a Casa de Tio Ormíndio, onde nós somos convidados aí nessa conceituada instituição. Aos nossos companheiros, trabalhadores, trabalhadoras da Casa de Tio Ormíndio, sejam todos agraciados pelo um abraço de muita gratidão, especialmente a esses últimos meses, onde a humanidade tem atravessado momentos delicados, o que nós chamamos da grande mudanças de paradigmas que a humanidade está enfrentando com essa pandemia, o Covid-19, que tem nos convidado a uma autorreflexão da vida e especialmente um momento em que as autoridades públicas, especialmente a OMS, nos convida a ficarmos em casa, a realizarmos a quarentena necessária para diminuir a velocidade dessa pandemia, lavando as mãos, tomando as atitudes necessárias no que se diz respeito à questão da higiene. Existe outro tipo de higiene que certamente devemos, diante do que nós atravessando, e é exatamente sobre a questão da higiene mental, que nós vamos falar de um tema que eu vejo assim muito oportuno para o momento, que é as novas frequências do planeta Terra. O que é que está ocorrendo com o nosso planeta Terra? Há uma mudança de paradigma, de psiquismo energético do nosso planeta Terra. A mudança dessa frequência do nosso planeta está mudando a nossa forma de ver o mundo. O que esse vírus nos convida? Não seria uma mudança do nosso padrão mental, psíquico? Portanto, vamos iniciar fazendo algumas reflexões em cima do que Sai Baba, em 2010, iria falar sobre essas novas frequências. Como também a descoberta de um alemão, um cientista alemão, Schumann, que em 1952 ele iria descobrir a teoria de Schumann, a nova frequência do planeta Terra. E a ressonância Schumann é a mudança que vem acontecendo nos últimos anos. Estão entre a maior prova desta mudança. Há muito tempo, vai dizendo aqui os cientistas, há muito tempo suspeita-se que os seres humanos, agindo no nível de consciência coletiva, podem afetar a estrutura do campo magnético e criar distúrbios nele, como os picos recentemente detectados. Isso geralmente é amplificado durante momentos de alta ansiedade. Está em sintonia com os estados alfa e teta do cérebro humano. Essas ressonâncias crescentes, naturalmente, correspondem à atividade nas ondas cerebrais humanas, significando que se a Mãe Terra está ajustando sua frequência de vibração, também poderemos estar fazendo isso. Isso devido à nossa ligação terrena. Há uma citação aqui que ele diz aqui: a questão da ansiedade, da paixão ou da tensão, quando há uma onda coletiva no campo magnético da Terra. A ressonância Schumann, segundo o Dr. Schumann,
ele vibra em torno de 7,83 MHz. E que há, periodicamente, de 2012 para cá, ele vai dizer que houve um aumento do aumento dessa frequência, de 7,83 até 30 MHz. Isso está fazendo com que a humanidade aumente o seu padrão vibracional. Diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, há uma tensão de muito medo, de muito pavor. A humanidade está apavorada, a morte está chegando para todo tal, quer seja branco, quer seja preto, rico, pobre. Não há distinção de classe social, de cor e de nação. É um vírus que nos convida a mudarmos as nossas frequências psíquicas. E aí, o Schumann, ele vai dizendo assim, outra coisa a ser considerada é a aceleração do tempo. Essa aceleração do tempo, ultimamente, tem sido sentida por um número crescente de pessoas. A gente tem percebido que há uma aceleração do espaço. O tempo em que nós vivemos está passando por um processo de aceleramento, não é? Uma vez que o planeta esteja pulsando num ritmo mais rápido, pode significar que isso tenha repercussões sobre o tempo em si, acelerando, então, porque sentimos como se o tempo estivesse passando mais rapidamente do que o normal. Porque a gente tem tido essa percepção de que o tempo está passando mais rápido do que nunca. A razão para isso, aparentemente, meus caros amigos, o artigo tanto do Schumann como de Sai Baba vai dizendo, a razão para isso aparentemente está nos fazendo perceber um período. Temos que a batida do coração da Terra está se acelerando e que depois de milhares de anos, uma noção rápida de tempo com a duração de um dia de 24 horas, a acelerada taxa de batimento da Terra está fazendo com que venhamos a perceber apenas 2/3 desse período devido ao nosso próprio ajuste inconsciente para esta frequência da nova era. É claro que o planeta Terra é um organismo vivo. O orbe terrestre está em bactéria até o ser mais complexo, que somos nós, estamos em evolução. O planeta Terra é um organismo vivo que pulsa, que tem os seus chakras, tem os seus campos gravitacionais energéticos e que seu campo gravitacional energético certamente está totalmente atrelado, ligado aos nossos chakras, ao campo magnético, ou melhor dizendo, a nossa aura, a vibração energética que aure de cada dessas frequências energéticas do planeta Terra. O melhor a fazer é elevarem suas frequências para ficarem mais em sintonia com a nova Terra. Para ficar em sintonia com a nova Terra. Que nova Terra é essa? O planeta está constantemente mudando. Está no seu processo de transmutação ou de transição do ponto de vista ético, moral e espiritual. Porque o planeta Terra, ele é um organismo vivo no universo. O universo é um coágulo divino, é uma partícula divina, conforme foi colocado ao questionar o Espírito da verdade, que é Deus. E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Sendo assim, a Terra, ele é algo vivente no universo. Tudo no universo tem vida pulsante. E aí vamos dizendo, melhor não perder essa chance, pois pode ser
a única oportunidade para abraçar a próxima fase da evolução, antes que outro ciclo da história da Terra comece, ou seja, que se inicie. E aí, um repórter, ao questionar Sai Baba sobre 2012, essa entrevista foi foi formulada a Sai Baba em 2010. Ele iria desencarnar, se eu não me engano, em 2011, mais ou menos. E em 2012 houve aquele movimento mundial de que no calendário maia haveria um fechamento cíclico do nosso orbe terrestre com a mudança do planeta, que o planeta poderia entrar em uma grande catástrofe. Em 2012, como foi profetizado. O repórter formula uma pergunta a Sai Baba e aí ele responde assim: não há mais maldade, o que há é mais luz, e é sobre isso que falo agora. Imagine que você tem um quarto ou uma despensa onde guarda suas coisas, iluminada por uma lâmpada de 40 velas. Se trocar para uma lâmpada de 100 velas, verá desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que havia no local. A sociedade está iluminada, isto é, o que está acontecendo. E é isto faz com que muitas pessoas que lê essas afirmações considerar louca. O que está havendo na humanidade é mais luz. A luz está avançando sobre a humanidade. E se a luz avança sobre a humanidade, a sombra não suporta a luz. Por quê? Porque Jesus iria dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Simão Pedro perguntou a Jesus: Rabi, o que é a verdade? E Jesus respondeu: a verdade é a luz divina total. Ou seja, a verdade é a luz que nos liberta da escuridão do nosso ego, que hoje em dia as mentiras e ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente. Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. A nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas, depressivas e doentes. Isto porque, para poder perceber mais luz, as pessoas precisam mudar física e mentalmente. Devem organizar seus quartos de despejo. Ou seja, o que Sai Baba está querendo dizer aqui, que hoje as mentiras são mais percebidas, as ilusões estão sendo diluídas com a luz da verdade. E aí ele continua: e por mais que desejem evitar, precisarão arregaçar as mangas e começar a limpeza, ou terão que viver no meio da sujeira. Esta mudança provoca dores físicas nos ossos que os médicos não conseguem resolver, já que não vem uma doença que possa ser diagnosticada. Dirão que é causado pelo estresse, porém isto não é real. São apenas emoções e angústias, o pó isto para ser limpo. O que ele quer dizer aqui que é o momento da gente arregaçar as nossas mangas e a limpeza. Essa limpeza é a limpeza da mente, é a mudança das nossas frequências mentais, como Buda disse há 3.000 anos, aproximadamente. Somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. O planeta Terra reflete o psiquismo emocional da criatura humana. Somos uma população de 8 bilhões de este orbe, ou na mãe Gaia. E se nós temos um pensamento negativo,
Que tipo de psicosfera estamos plasmando na psicosfera do nosso orbe terrestre? E aí ele continua dizendo, se não entender este processo, pode ser que as dores se tornem mais intensas e você acabe com um diagnóstico de fibromialgia, o nome que a medicina deu para o tipo de dores apenas antidepressivos, que farão com que você perca a oportunidade de mudar sua vida. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer aqui, que a fibromialgia, determinados tipos de doenças que têm surgido na humanidade, está associado ao nosso comportamento emocional, como, por exemplo, as nossas vidas vazias, as crises existenciais, a falta de sentido para o existir humano, a depressão, aproximadamente 300 milhões de depressivos na atualidade, e a depressão é uma doença psicossomática. Então, quando Shuma e Sai Baba nos fala dessa questão da mudança das nossas frequências, significa que a gente precisa entrar no estado de samadhi, no estado de frequência harmônica, conforme Jesus nos ensinou a terapêutica da oração. Quando você ora, você amplia o seu estado de consciência. Você sai mais da horizontalidade e amplia a sua superconsciência no sentido da verticalidade. Quando nós ouvimos as parábolas de Jesus, ela tem essa conotação. Jesus ensinava a sua mensagem de amor quando ele apresentou a ética da Boa Nova. A sua Boa Nova é uma mensagem cósmica, é o evangelho cósmico. Este evangelho cósmico é regido a afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então o evangelho, com as suas parábolas, ela tem uma conotação terapêutica. As parábolas de Jesus têm um efeito sobre a nossa mente, sobre os nossos neurotransmissores, sobre as nossas sinapses. Quando nós ouvimos as parábolas de Jesus de forma edificante, altera o estado energético do nosso estado alfa, do nosso estado energético, altera as frequências das nossas sinapses e a gente começa a entrar de um novo padrão energético. E aí, sim, uma vez mais, cada um de nós precisa escolher que tipo de alimentar, porém sabendo que desta vez os dramas serão sentidos com mais intensidade, assim como o amor. Quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão, o que explica o aumento da violência irracional nos últimos anos. É muito interessante o que Sai Baba diz aqui. Por que que há essa onda de violência, esse caos na sociedade? Recebe um tratamento antibiótico, há um efeito colateral. Esse efeito colateral significa a reação de que o organismo está reagindo ao efeito positivo do remédio. Significa que se as sombras estão se agitando, é que a luz está avançando sobre as sombras. Quando há essa violência, esse terrorismo espiritual, esse terrorismo psicológico por hordas de espíritos que não desejam o progresso da sociedade humana, eles reagem de forma veemente. E aí, essas mudanças intensificaram desde 1898, levando a um período de 20 anos de alteração dos polos magnéticos que não ocorriam há milhares de anos. Quando ocorre uma mudança
do magnetismo da Terra, surge também uma mudança de consciência, assim como uma adaptação física à nova vibração. Que adaptação física é essa? Que nova vibração física é essa? Que nós estamos passando ao nos recolhermos aos nossos lares para repensar apenas no nosso planeta, mas em todo o universo. Como a ciência atual tem comprovado, esta alteração magnética se manifesta como um aumento da luz, um aumento da vibração planetária. Para entender mais facilmente esta questão, é preciso de todos os seres humanos dizer o seguinte: cada pensamento, cada emoção, cada ser que desperta para a consciência de Deus eleva a vibração do planeta. Isto pode parecer um paradoxo, uma vez que vemos muito ódio de Sai Baba. Venho dizendo em mensagens anteriores que cada um escolhe onde colocar a sua atenção. E eu diria, cada um escolhe onde colocar o teu pensamento, aí estará o teu coração. Se você vê a escuridão, aqueles que estão focados no drama, na dor e na injustiça. Aquele que não consegue ver o avanço espiritual da humanidade, não tem colocado a sua atenção nesse aspecto. Porém, se libertar sua mente, se você libertar sua mente da essência divina, pode manifestar-se. E isso certamente trará o foco para o que ocorre de fato neste momento com o planeta e a humanidade. Estamos elevando a nossa consciência como jamais o fizemos. Esse momento de quarentena, onde uma parcela da humanidade está recluso no seu lar, é o momento de repensar sua vida. É o momento de olhar mais para você, realizar sua viagem ao seu mundo íntimo, a um país desconhecido de você mesmo, que é o seu inconsciente, sua jornada. E a outra pergunta, a última pergunta que o repórter formulou a Sai Baba, e já nas nossas considerações finais, ele diz assim: mas como o senhor não percebe a escuridão? Olha que pergunta interessante. Como o senhor não percebe a escuridão? Sim, a vejo, mas não me identifico com ela. Não a temo. Como posso temer a escuridão se vejo a luz claramente? Como é que você pode temer a escuridão se você vê claramente a luz? Claro que a teme, porque também fiquei parado nesse lugar onde apenas via o mal. O que ele quer dizer que no passado ele via o mal nas coisas e ficava paralisado, ficava estático diante da escuridão que produzia o mal, e ele ficava parado. Mas quando você vê a luz, você não tem o que temer a escuridão, não tem que temer essa transição que o planeta está passando, conforme foi muito bem colocado no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, que os espíritos revelaram para Allan Kardec naquele texto fantástico sobre a nova geração, novas folhas. E é isso que a humanidade está passando. Está sendo sacudida o seu tronco para derrubar as folhas ressequidas, os frutos podres que ainda permanecem presos na árvore, para cair com uma sacudida, com uma forte ventania, para surgir novos frutos, novas folhas. É assim que há uma renovação no planeta Terra, no seu processo de transição do ponto de vista ético, moral e espiritual. E aí ele diz assim: e por esta razão sinto amor por tudo. Então, quando você tem amor por tudo,
Você dá sentido à tua vida. A gratidão. Eu já falei aí na casa do tio Ormíndio inúmeras vezes, quando eu falava sobre a psicologia da gratidão, e eu me recordo que na tua obra. E nós somos o quê? Assinatura de Deus. Ou seja, a gratidão está em nós. Está grafado na nossa consciência espiritual. E aí ele diz assim, o medo, a infelicidade só existem em estados de o contexto total da nossa vida. A única forma de ver a partir da luz é por meio da fé, é por meio dessa fé. Foi por isso que Jesus afirmou aos discípulos, ó homem de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos. Esse grão de mostarda, essa fé interior que certamente existe em cada um de nós, é essa semente já existente na nossa consciência, a deixarmos o homem velho para trás e surgir um novo homem diante dessa pandemia que certamente tem nos convidado a todos a deixarmos o velho homem para trás e surgir um novo homem em novos padrões, em novas percepções da vida, de você mesmo para com o próximo. E aí ele diz assim que aumentamos a nossa frequência vibracional, estado de consciência, podemos olhar para a escuridão e entender plenamente o que vivemos. Ou seja, o que Sai Baba responde. Amigos, irmãos, se você tiver fé, essa fé que é um dínamo energético no nosso mundo íntimo. Então, você é um fascículo de luz. Os espíritos responderam a Kardec que o espírito é o princípio inteligente, um clarão ao seu mundo, e que você começa no esforço titânico dos deuses titânicos em realizar essa metamorfose de dentro para fora. Você vai começar a estabelecer novos padrões na tua vida, na tua existência. Esses momentos em que todos nós estamos sendo convidados a ficarmos em casa, a nos relacionarmos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os esposos, com as esposas. É um convite de estabelecer atividade, de mudarmos as nossas frequências, de acompanharmos a mudança do aumento da frequência do nosso orbe terrestre, conforme Schumann tinha afirmado. Se o planeta está mudando de faixa, se ele circula no nosso sistema solar, o nosso sistema solar circula na Via Láctea, e a Via Láctea também circula no universo incomensurável. Tudo está no processo cíclico de rotação. A Lua dá uma rotação, um ciclo de rotação. O planeta Terra tem a sua rotação de 365 dias no sistema solar, e o sistema solar dá uma rotação na nossa Via Láctea de aproximadamente 200 milhões de anos. É o tempo em que o nosso sistema solar leva para dar um ciclo de rotação, essa rotação energética do nosso psiquismo. O planeta não para, tudo está em movimento cíclico no seu processo natural de renovação. Portanto, meus queridos irmãos, esses dias em que nós estamos de quarentena, que é necessário obedecermos às orientações do Ministério da Saúde e especialmente a OMS, que a gente não venha a sofrer o que aconteceu com a pandemia da gripe espanhola,
que em 1917 a 1920, no século XX, matou 50 milhões de pessoas naquela época. E o Brasil, naquele período da pandemia da gripe espanhola, as autoridades públicas daquela época, não acreditando muito, pagou para ver e teve um preço alto. Naquele período de 2 anos da gripe espanhola, morreu aproximadamente 35 mil pessoas. Era um processo que a humanidade estava passando, que após da peste só vai ter consciência mais adiante, as futuras gerações. Há um texto publicado numa revista na época, na cidade de Matão, que o grande Eurípides Bassanufo, o apóstolo do espiritismo no Brasil, ele foi vítima da gripe espanhola. Por que é que eu estou pontuando nas nossas considerações finais? É necessário que a gente olhe essa pandemia, esse Covid-19, como uma bênção divina do Senhor da vida, que está nos convidando a tirarmos uma grande lição. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos refletirmos, que a gente tenha uma nova consciência e que renove o novo homem que vem despertando em você. Gratidão, muita paz, Namastê.